O ser humano é fruto da combinação de infinitos fatores. São características físicas e sociais que moldam exatamente quem a gente é. Olha lá. Como o seu nome influencia na sua vida. Acabei de falar sobre isso. Não existe um Vanderlei CEO de uma empresa. Pode ver, mano. Pode pesquisar. Se você conhecer um Vanderlei, sei lá, mano, um Vladimir, ele é sempre um pedreirão da massa. A cor dos seus olhos, por exemplo, vem do seu DNA. Já o seu estilo de vida depende de diversos fatores. Mas e se eu disser que existem outros Não existe um Davi velho. Eu morro de medo disso. Vai, o vovô Davi. Como que vai? Alarga. Sim, alarga. Você sabe que você tem os dias contados. É isso aí. Já o seu estilo de vida depende de diversos fatores. Mas e se eu disser que existem outros atributos improváveis, como se fossem configurações secretas que meio que ajudam a reger a sua vida? Por exemplo, que um mês em que você nasceu pode aumentar a sua chance de se tornar um atleta olímpico. Vá. Será que o mês de junho é mês de gente preguiçosa? Tá aí. E eu sem chance alguma de ser uma atleta olímpica. Ou que o nome que os seus pais escolheram pode alterar a probabilidade de você cometer um crime. Tudo isso pode parecer estranho, mas uma série de pesquisas sugerem algo fascinante. A receita que dá origem ao ser humano Descobri que o Thiago Fint não se chama Thiago Fint. Então, e geralmente quando a pessoa tem um nome muito feio, ela troca quando fica muito conhecida ou quando fica famosa. Por quê? Porque é muito importante. Ah lá, o Gustavo Lima é uma prova disso, não é mesmo? Ó, como é o nome dele mesmo? Gustavo Lima. Como é o nome dele? Nivaldo! Mano, você acha que uma pessoa com o nome Nivaldo vai fazer tanto sucesso assim, mano? O cara vai vender milhões de CD com o nome Nivaldo. Meu Deus, seu nome é feio. Mano, eu sou do interior do Pará, né? tem ingredientes inimagináveis. Mas antes de explicar, o que mais você quer aprender hoje? Eu pergunto isso porque a Lura e eu somos parceiros de longa data. Calma aí, tá. A Lura, lá vem a Lura. Ok. Linhas de impressão digital, a parte física depende Ah, calma aí, que eu passei muito. todo dia, inclusive. Não deixe pra amanhã. A vida é um eterno aprendizado e cada habilidade nova nos transforma em pessoas mais completas. Clique aqui no link da descrição ou do comentário fixado antes que a promoção acabe. Dito isso, vamos tentar responder uma pergunta que mistura biologia com filosofia. O que faz você ser você? Vai lá, Carriere. A parte física depende, antes de mais nada, da genética. Da nossa altura, à nossa voz, da cor da pele ao tamanho do nariz, das curvas do cabelo às linhas de impressão digital, cada uma dessas informações já está pré-determinada desde que o nosso corpo começou a ser gerado. Já a personalidade, além da genética, é o resultado também do contexto social. A cidade em que você mora, os amigos que você tem, os músicos que você ouve ou os assuntos que você estuda. Tudo isso ajuda a compor o seu jeito de ser. Tem ainda o emprego, salário, tamanho da casa, a quantidade de... Mano. Caraca, é doideira, né? Pensar que se a gente tivesse, sei lá, nascido em outra família, a gente seria uma pessoa completamente diferente, porque é outro ambiente. Filhos, enfim, são tantos detalhes e combinações possíveis que dá pra garantir que O que mesmo esse cara tá falando é tipo signo. Pô, pior que realmente é tipo signo, mas tem umas coisas que não dá pra contestar. É igual você olhar o signo e você pensa assim, meu Deus, cara, é literalmente eu. em meio às 8 bilhões de pessoas no mundo, cada uma delas é realmente única. Um exemplo curioso para ilustrar isso que eu tô dizendo vem lá da Austrália. O pessoal do censo fez um levantamento para descobrir quem era o cidadão médio. Ou seja, qual seria um perfil geral de morador que resumiria as características da maior parte dos australianos. O resultado mostrou Sou geminiana. que essa pessoa seria uma mulher de 37 anos, branca, com ascendência britânica. Ela tem 1,62 m, 71 kg, é casada, 1,62 m, 71 quilos. tem uma filha de 9 anos, um filho de 6 e um canguru de... Tô brincando, o canguru foi inventado. Mas essa seria, digamos, uma pessoa padrão na Austrália. Tá. Só tem um problema. Essa pessoa não existe. O mesmo censo descobriu que nenhuma, absolutamente nenhuma australiana tinha todas as características dessa lista. Ou seja, nós temos realmente muitos atributos que determinam quem nós somos. Tá. Mas o mais interessante é que alguns desses atributos são extremamente inusitados e podem influenciar a nossa vida mesmo sem a gente se dar conta. Lembra que eu falei, por exemplo, que o mês do seu... Cara, a gente consegue descrever uma pessoa média da nossa cidade? Tipo, você que é paulista, você consegue
descrever uma paulistana média. Eu consigo descrever uma paraense média. Eu consigo, eu visualizo ela na minha cabeça. Meio morena, uma cara assim de Índia, um barrigão de açaí com farinha que come toda noite. Aí usa um cropped e um short curto pra andar na rua, chinelão. Umas 4 crianças puxando pelo braço na rua. Nascimento E isso nem é preconceito, esse aí é o padrão. Não tem como ser preconceito se é o padrão. pode aumentar a sua chance de ser um atleta olímpico? Eu estou me referindo ao efeito da idade Sem contar que é petista, pode ser que seja. relativa. E é o seguinte, normalmente os clubes esportivos dividem os jovens atletas de acordo com o ano de nascimento deles. Assim, bom dia, boa tarde, boa noite, rapaziada do YouTube, tá tudo bem com vocês? Não estou falando da exceção, estou falando da regra. E assim, eu sou do interior do Pará e o que eu vi era isso, né? Tô dizendo que todo mundo é. Você pode ser do Pará e ser lindo, né? É difícil, mas pode. As crianças que nasceram em 2010 jogam em uma determinada turma, as que nasceram em 2011 em outra, e as de 2012 em outra e assim por diante. O que acontece é que, na infância e na adolescência, um intervalo de 11 meses faz muita diferença no desenvolvimento físico de um ser humano. A puberdade faz com que o corpo de meninas e meninos mude muito rapidamente em pouquíssimo tempo. Com isso, um adolescente que nasceu no mês de janeiro, por exemplo, tende a ser maior e mais forte do que um outro que nasceu em dezembro. E aí, em uma turma de basquete, é natural que o garoto mais velho tenha um desempenho melhor na quadra e acabe se sobressaindo em relação aos colegas mais novos. E por consequência, ele tende a ser mais incentivado pelo professor e pela família, que por sua vez tende a investir mais tempo e dinheiro na carreira esportiva daquele jovem. E isso, é claro, aumenta as chances de ele virar um atleta profissional. Sim. E isso não é só uma percepção, é um fato comprovado por diferentes estudos. Dá uma olhada, De boa, chupetinha, tudo bem com você? Obrigado pelos 2 meses. por exemplo, nesse gráfico que mostra o semestre de nascimento dos jogadores da categoria Sub-19 de alguns dos principais clubes do futebol europeu. A proporção de atletas nascidos no primeiro semestre em relação aos que nasceram no segundo semestre é realmente impressionante. Doideira. E essa mesma lógica se repete em muitos esportes. O quanto antes no calendário nasce um atleta, maiores são as chances de ele ter sucesso na carreira. Olha lá. Então, Em janeiro, em primeiro. quanto antes no calendário Junho vem logo em terceiro aqui. nasce um atleta, maiores são as chances de ele ter sucesso na carreira. Então, em Olha lá, rapaziada. De quando foi que vocês nasceram? Qual a chance de vocês serem atletas aí? resumo, Nasci em janeiro e penso em esporte, mas tenho preguiça. se você quer ter um filho medalhista olímpico, a minha dica é pra fabricar ele mais ou menos em abril. Isso Ok. Mas acho que eu não quero ter nenhum filho medalhista, não. obviamente foi uma piada. Ou Ué. não. Mas além da data de nascimento, uma outra característica aparentemente irrelevante, mas que pode fazer toda a diferença na sua vida, é o seu nome. A começar, na verdade, pela primeira letra. E aqui eu trago uma má notícia pra A primeira letra? você que se chama Zuleide. É que quanto mais pro final do alfabeto for a letra inicial do seu nome, menores tendem a ser as suas notas ao longo da vida. E quem diz isso é a Universidade de Michigan, que fez um levantamento com mais de 30 milhões de registros de notas de estudantes. Mano, 30 milhões é muita coisa, tá? É um baita estudo. A diferença Nasci no final de dezembro. É por isso que você não é nada atleta, Rô. é claro, É a pessoa que menos gosta de caminhar que eu já vi na vida. é bem pequena, de apenas alguns décimos. Então não adianta usar essa desculpa pra justificar um boletim cheio de notas vermelhas. Ouviu, dona Yasmin? Na verdade, já que o estudo foi feito nos Estados Unidos, ele se refere às iniciais dos sobrenomes, que são usados mais ou menos como se fossem os nomes aqui no Brasil. E pros especialistas, uma das possíveis explicações é que os professores que corrigem as provas em ordem alfabética tendem a ficar mais cansados e impacientes ao longo da correção. E aí acaba sobrando pra quem fica no final da lista de chamada. Caramba, pode ser. Ó lá, isso é uma boa dica, então, pra botar o nome dos filhos, hein, mano? Fazer o moleque sofrer menos. Então, se você quer ter um filho considerado genial, fica a dica pra chamar ele, sei lá, de Albert Einstein. Albert Einstein. Mas quando a gente para de olhar só pra letra inicial e começa a pensar no nome inteiro, a influência na nossa vida é ainda maior. Isso porque o nome é um dos nossos principais cartões de visitas. Ou seja, uma das primeiras informações que as pessoas recebem. Nasci um mês antes de você, por isso sou mais atlético e com melhores notas. Exatamente, gato, eu não tenho culpa nenhuma.
Eu, graças a Deus, agora eu posso dizer que eu não tenho culpa de ser meio mula e meio gorda. Von Lois é um cara da ciência. Até agora, o que ele mostrou aí é empírico, que normalmente não tem relação de causa e efeito. Que o nome é um dos nossos principais cartões de visitas. Ou seja, uma das primeiras informações que as pessoas recebem sobre nós assim que nos conhecem. E como qualquer outra palavra, os nomes também transmitem ideias e carregam significados. Algumas dessas informações são mais óbvias. A partir do nome de alguém, por exemplo, a gente consegue deduzir a possível nacionalidade dessa pessoa. Se você ouve um nome mas tipo aí- Satoshi Nakagawa, É. você já imagina que deve se tratar de um japonês. Ah, E aí, capaz. se eu te mostrar essas 4 imagens, você provavelmente vai saber de quem é esse nome. Deve ser desse aqui, né? E o melhor de tudo é que nenhuma dessas pessoas existe. Todas elas foram geradas em um site que literalmente se chama Essa Pessoa Não Existe. Mas o mais impressionante é que isso também pode acontecer mesmo quando a gente exclui o fator geográfico. Cara, a gente que. Quer dizer, a gente não, né? Mas eu cresci numa família cristã, né? É um meio religioso. E a gente meio que leva esse negócio de nome a sério, né? Então, antes de sempre nascer um neném na família, a gente. Os pais, né? E tal, a gente pesquisa muito o significado do nome da criança e tal. E a gente realmente acredita, eu pelo menos realmente acredito, meus pais acreditam, a gente sempre acreditou que o nome ele realmente tem muita força na vida da criança, velho. Se isso é uma bobagem ou não, aí eu não sei. Mas a gente acredita nisso. Eu acredito que tenha. Aí, não sei. Um estudo feito por uma universidade de Israel mostrou Na minha família, quase todos são bíblicos. Então, meu irmão, por exemplo, tem o nome de Davi, que é um nome bíblico. Seus pais te odiavam. que a gente tende a relacionar corretamente o nome ao rosto, mesmo de pessoas totalmente desconhecidas. Ou seja, Isso tá na Bíblia. Isso é realmente bíblico. É realmente bíblico, mano. Porque tem casos de pessoas na Bíblia que Deus mesmo, né? Pra quem acredita na Bíblia, né? Pra quem não é um ateu safado, Deus mesmo mudou o nome da pessoa depois, porque o nome que os pais deram era vergonhoso. E aí Deus vai lá e muda o nome da pessoa. Então, isso é realmente bíblico, acreditar nisso. o ser humano acaba se parecendo com o nome que ele tem. Quer ver um exemplo? Dá uma olhada nesse rosto. Qual você acha que é o nome desse homem? Jacob, Dan, Joseph ou Nathaniel? Deixa eu ver. Ai, calma. Qual será o nome dele? Então tá liberado pro Davi ter mais de uma esposa? Não tá, safado. Deixa eu ver. Joseph, Dan, Jacob. Jacob não é. Jacob parece. Eu não sei se é por conta de Crepúsculo, mas eu penso quase num indígena, por conta do Jacob de lá. Mas acho que é Crepúsculo que fez a minha cabeça. Nathaniel parece muito um israelense, mano. Não parece nome de israelense? Tô maluca? Joseph. É que Jacob gostou daquele. Mas ok. Esse cara é judeu, certeza. Então, eu colocaria de Dan ou Nathaniel. Pra tu ver como o crepúsculo é contagioso. Nathaniel é nome de judeu, cara. Então. É o nome desse homem? Jacob, Dan, Joseph ou Nathaniel? Essas foram as opções apresentadas pelos pesquisadores. E teoricamente, cada uma delas deveria receber uns 25% dos votos. E com isso, 25% dos participantes acertariam aleatoriamente. Mas não foi o que aconteceu. Na verdade, 38% dos participantes escolheram o nome Dan. E o mais impressionante é que eles acertaram. Conta aqui Olá! nos comentários se você A maioria do chat também acertou, tá? Vi muita gente falando Dan. E ninguém falou Jacob. Ninguém. acertou também. Os autores do artigo não sabem explicar por que exatamente ele é um Dan, mas de maneira geral, Eu tenho cara de quê? Cara de gay. Mas realmente pessoas têm cara, né? Engraçado, mano. Pessoas têm cara. Cara, eu tenho um negócio que, assim, Gabriela. Ah, não, mas aí Pô, Júlia, tem cara de Júlia. Aí vocês estão zoando, pô, tá de hack.
Cara de Kleber, cara de mulher. Então, de Bob. Cara, Isabel. Acho que não tem cara de Isabel, não. Mas eu, certa vez, fui falar com um tatuador, né? E o tatuador que fez a tatuagem do meu pescoço. E aí, durante muito tempo, eu chamei ele de Yuri. Muito tempo. Eu falava, oi, Yuri, não sei o que, Yuri. Marquei a tatuagem dele, chamando ele de Yuri. Fui lá no estúdio chamando ele de Yuri. E aí, quando eu fui conversar com ele sobre outra tatuagem, e aí ele me avisou pelo WhatsApp. Ele falou assim: ah, já faz tanto tempo, mas é que o meu nome não é Yuri, tá? E, mano, por que eu ficava chamando ele de Yuri? Eu chamei ele de Yuri durante, tipo assim, meses. Coitado. E ele parecia Yuri. Ele parecia muito Yuri, mano. Ele só aceitou, sim. Eles dizem que a nossa aparência tende a representar as expectativas sociais sobre como uma pessoa com um nome específico deve se parecer. Só que isso depende de tantos fatores que é difícil de detalhar precisamente o motivo. O que os pesquisadores já sabem é que um dos tipos de associações que o nosso cérebro faz é o chamado efeito Kiki-Boba. Olha só essas duas imagens. Kiki-Boba? Que o nosso cérebro faz é o chamado efeito Kiki-Boba. Olha só essas duas imagens. Se eu te disser que uma delas se chama Kiki e a outra se chama Boba, qual nome você acha que combina mais com cada forma? Eu acho que Boba combina com essa, mas é porque tem um formato mais arredondado. E Boba me lembra de bola, né? E esse é o Kiki, esse é o Boba. A maior parte das pessoas tende a dizer que essa é a Kiki e essa é a Boba. E eu não sei pra você, mas isso pra mim não faz o menor sentido e ao mesmo tempo faz todo o sentido do mundo. Mano, é igual o shampoo e o condicionador. Você não precisa nem ler qual é o shampoo e qual é o condicionador pra você saber que aquele é o shampoo e aquele é o condicionador pela cor do frasco. Como é possível saber qual é o shampoo e o condicionador só vendo a cor do frasco? Vocês já pensaram isso? Eu sei, mano. É interessante. O fato é que pelo tamanho também. Então, pelo formato, mas não faz sentido nenhum. Esse mesmo efeito estranho também se aplica aos nomes de pessoas. Ao olhar essas fotos de um homem com o rosto mais redondo e o outro com o rosto mais comprido, aqui, o Kiki e o Boba aqui, ó. Quem você diria que se chama Bob e quem você diria que se chama Mike? Ai, é difícil. Não, esse aqui é o Mike, esse aqui é o Bob. Pra mim, Bob é nome de gordinho. Pra vocês verem, né? Que doideira. Pois é, a gente tende a associar o nome Bob ao rosto mais arredondado e o nome Mike ao rosto mais pontudo. Mas será que é por conta do trenzinho Bob? Tem alguma... Bob e o construtor. Acho que o trem nem se chama Bob, né? Como é o nome do trem? É Bob, sim. Bob e o trem. Acho que é por causa dele, gente. Coisa acontecendo no nosso cérebro. É Thomas. Ué, mas aqui tá escrito Bob, tá? Eu tenho provas. Aqui, ó. Bob, o trem. Olha lá. Ele tem um rostinho redondo. Mas eu tava pensando no Thomas. Eu não tava pensando nesse aqui. Mas enfim, na maioria dos casos, as imagens que nós associamos aos nomes não causam muito problemas. São apenas uma curiosidade, como esses casos que eu trouxe até aqui. Mas em outras situações, os nomes podem ser alvo de preconceito. Uma pesquisa conduzida depois do 11 de setembro nos Estados Unidos mostrou que currículos de pessoas com nomes árabes levavam a menos entrevistas de empregos. Ah, mas aí é uma... Aí fazer o quê? Ué... Que currículo. Uma pessoa também quer se empregar nos Estados Unidos depois de um atentado chamando Mohammed. É difícil, é duro a vida pra você. Currículos exatamente iguais, mas com nomes considerados, entre aspas, brancos. Um outro estudo nos Estados Unidos apontou que mulheres advogadas com nomes que são unissex por lá, como por exemplo Kelly, têm mais chance de virarem juízas do que advogadas com nomes estritamente femininos. Vale lembrar que lá a seleção de juízes não é feita em concursos públicos como no Brasil, e sim através de votações e indicações políticas. E além do preconceito, o nome também pode ser motivo de bullying, principalmente quando a gente ainda é criança. Seja com trocadilhos de mau gosto ou rimas engraçadinhas, ou até por motivos mais imprevisíveis. Sim. Não é à toa que os pais de meninas chamadas Alexa andam revoltados mundo afora. Oh,
Nossa. Outra dor de cabeça que o nome pode causar na sua vida é se ele estiver fora de moda. Na falta de uma palavra melhor aqui. Pesquisadores alemães observaram que num site de relacionamentos, pessoas com nomes considerados antiquados tinham chances maiores de serem rejeitadas. E o problema disso vai muito além da dificuldade pra conseguir um date. Ah, mano, é duro, porque às vezes os pais zoam muito no nome dos filhos, pô. Zoam muito, né? Se escorregar, eu caio. Ô, Caiote, sério que você se chama Caio? Por isso que o seu nome aí no chat é Caiote, mano? Eu nunca tinha associado isso. Enzos do futuro. É. Essas pessoas tendem a ter uma autoestima mais baixa e até um grau de escolaridade menor. Até por isso, um estudo chinês chegou a uma conclusão impressionante. Pessoas com determinados nomes são mais propensas a cometer crimes. Mesmo controlando variáveis sociais e demográficas que poderiam claramente influenciar o resultado, porque tudo é muito complexo na humanidade, os pesquisadores do Instituto de Psicologia de Pequim analisaram centenas de milhares de casos policiais e concluíram que essa relação de fato existe. Sofria. E isso porque não pelo nome. Nomes considerados impopulares levam pessoas a se sentirem mais excluídas, o que, por sua vez, pode levar a um certo comportamento de repulsa social e, em último caso, a prática de crimes. Mas que doideira. Ah, as vítimas social aí, as vítimas da sociedade do nome. Sei não, hein. Os nomes considerados mais diferentões também têm um lado positivo. Os mesmos pesquisadores observaram que pessoas com nomes incomuns e marcantes tendem a desenvolver um senso de identidade único. Ou seja, por ter um nome curioso, a pessoa acaba criando uma personalidade mais excêntrica. E com isso é mais... Isso acontece realmente, mano. Gente com um nome esquisito sempre é uma pessoa mais excêntrica mesmo, mais esquisitinha. Meu nome é muito comum, tenho vários hormônios. Calma aí. Não. Meu nome é muito comum, tenho vários homônimos. Vários hormônios. Corro grande risco de ser preso. Mais provável, inclusive, que ela siga uma carreira mais explosiva, como, por exemplo, um diretor de cinema. Tá aí, por exemplo, um Quentin Tarantino que não nos deixa mentir. Isso faz a gente se lembrar de um conceito muito estranho, mas muito interessante. É o chamado determinismo nominativo. É uma hipótese que aponta que as pessoas tendem a trabalhar em áreas que se encaixam com seus nomes. Por exemplo, alguns estudos mostram que pessoas com sobrenome lawyer, que é advogado em inglês... Cara, é incrível como médico tem nome de médico. Eu não sei se vocês já pararam pra pensar nisso. Mas todo médico tem nome de médico. Tipo, é muito óbvio que ele vai ser médico, realmente. É muito interessante isso. Eu acho que eu tô maluca. Esse vídeo me deixou maluca. Tem mais chance de se tornarem advogadas do que médicas. Enquanto pessoas com sobrenome Doctor, que significa médico, têm mais chances de se tornarem médicas. E isso... Oi, Alcatra, boa tarde. Se aplica até a especialidade dentro da medicina. Um profissional chamado Raymond, cujas primeiras letras são associadas à palavra raio, tem mais chance de serem radiologistas do que dermatologistas. Em alguns casos, isso pode ser... que estranho. E o meu filho que vai se chamar Agorni? O que vai ser na vida? Rodrigo é nome de médico. É nome de médico, tanto que temos um doutor no chat com o nome de Rodrigo, realmente. Ao que os especialistas chamam de egoísmo implícito, que é quando as pessoas têm uma preferência inconsciente por tudo aquilo que tem a relação com elas próprias. Mas em outros casos, a explicação é histórica. Traficante. Por exemplo, pessoas com sobrenome Alcântara, o que será? Vendedor de camisinha, como você é na vida real, Alcântara. Tá tudo bem. Mas em outros casos, a explicação é histórica. Por exemplo, pessoas com sobrenome Smith, que significa ferreiro em inglês, tendem a ter uma capacidade física semelhante ao dos antepassados que exerciam a profissão de ferreiro. E a Largachana tem grandes chances de ser ginecologista. Sim. Sim, médico tem um sobrenome muito diferenciado. Eu que não vou dar exposed, mas o sobrenome do Rodrigo também é sobrenome de médico. Nasceu pra ser riquinho besta. Errou feio e... Existem ainda os casos em que tudo não passa de uma coincidência. E esses são chamados aptônimos. Essa palavra de... Aptônimo? O que é um aptônimo? Que tudo não passa de uma coincidência. E esses são chamados aptônimos. Essa palavra descreve aquelas pessoas que parecem ser predestinadas. Elas, por acaso, têm nomes que soam como trocadilhos e se encaixam perfeitamente com o que elas fazem da vida. É como se fosse, sei lá, uma salva-vidas chamada Socorro Marinho.
ou uma médica veterinária chamada Sarah Coelho. Mas por mais que pareça piada, existem muitos aptônimos na vida real. Que tal o homem mais rápido do mundo se chamar Usain Bolt? É um baita nome, né? Bolt. Que significa justamente raio. Ou ainda o presidente da Nintendo, que se chama Doug Bowser. Caramba, tá aí. Caraca, é Bowser o nome dele, meu Deus. Ele colocou o nome dele no nome do boneco? E olha que Eu não sabia disso, não. esses são só alguns exemplos. Na verdade, o artigo em inglês da Wikipedia reúne quase uma centena de aptônimos reais. Enfim, como você deve ter percebido ao chegar até aqui, o universo dos nomes é fascinante e repleto de curiosidades. Eles são a nossa marca e são os responsáveis por nos tornar pessoas realmente únicas. Por isso, mesmo se o seu nome for Oi, Alice, tudo bem? meio diferente, não se sinta mal. Entre vantagens e desvantagens, não é isso que vai definir o seu futuro. Alice é nome de menininha criada a leite com pera, assim, ó. Que o pai cria igual uma boneca delicada. Nada muda o fato de que é você quem escreve o livro da sua vida. E no fim das contas, o nome é só a forma como você assina essa história. E por isso eu quero aproveitar esse vídeo para descobrir quem será o inscrito do canal que tem o nome mais diferente de todos. Escreva o seu aqui nos Nome de comentários bebê e não reborn. esqueça de explicar a origem dele. Muito obrigado. Nome de bebê reborn. Ah, eu que não vou pedir, né? Pra se darem exposed aí do nome de vocês. E até a próxima. Júlia é nome de quê? Cara, ouvi dizer que Júlia é nome de mulher que magoa muitos corações, tá? Isso eu ouvi falar, não sei se é verdade.